nas redes sociais, que está crescendo cada vez mais, né? Mas a gente tem algumas dúvidas. Mas a primeira que eu queria saber é como começou a relação de vocês com o Corinthians. Porque eu imagino que vocês sejam torcedores, né? De arquibancada, de televisão. Como é que foi? Carlos e Eduardo, obrigado. Obrigado a vocês, Chico. É um prazer estar aqui. Na verdade, nós somos torcedores comuns. A gente não tem relação com o Corinthians no estrito senso, sim. Quer dizer, não somos associados do Parque São Jorge, nada disso. Então, o meu corintianismo vem desde pequenininho. Eu tive a felicidade de ver o título de 77 pela TV, com os meus pais e tal. E desde então, enfim, você sabe como é que é, né? Torcer para um time de futebol, ainda mais torcer para o Corinthians, é uma coisa que a gente não consegue explicar. E é isso, vou deixar o Edu falar, depois a gente fala como é que a gente se conheceu. Bom, primeiro, obrigado, prazer estar com vocês. Bom, sou corintiano, a família inteira é corintiana, a família de espanhóis, né? Tios, pai, enfim, primos, todos corintianos malucos, né? Vocês daqui de São Paulo mesmo? Daqui de São Paulo, todos daqui de São Paulo. E acompanho o Corinthians há muitos anos, vou ao estádio, ia muito mais no Pacaembu, né? Lá na arena é um pouquinho mais longe, às vezes durante a semana fica complicado chegar lá, É difícil. até por conta dos compromissos profissionais. Sou um dos 30 mil que esteve no Japão, né? Acompanhando de perto ali. E é isso, é a paixão que nos move e que a gente resolveu agora abraçar e tentar ajudar de alguma maneira. Está acostumado com invasões, então, Sem do dúvida. Corinthians, né? Sem Rio dúvida. de Janeiro, do Japão, qualquer lugar do mundo. Sim. Vocês, torcedores, mas também empresários. Queria que vocês falassem do ramo de atividade de vocês. Eu estou fazendo essa introdução para que as pessoas conheçam um pouco mais, né, do Carlos e do Eduardo. Legal. Bom, Chico, eu sou da área de tecnologia, como a gente estava conversando aqui. Eu fundei a minha empresa, eu era quase um adolescente, eu tinha 19 anos. A minha vida começou muito cedo, eu casei aos 21, tive filhos logo em seguida. Fiquei 30 anos à frente da minha empresa, ela teve muito sucesso, eu me realizei profissionalmente. E quando eu cheguei perto dos 50, eu passei por aquela famosa crise de meia-idade. Tirar o pé. Né? Pô, eu não quero continuar os próximos 30 anos fazendo o que eu fiz nos últimos 30, né? Entendi. Um chamado da alma, vamos dizer Legal. assim, né? E aí se você me perguntar, Carlos, você tinha algum projeto específico? Não tinha. Eu sabia que aquele ciclo da minha vida tinha se encerrado e eu precisava me abrir para um novo, né? E nesse período surgiu o assunto Corinthians, foi ficando cada vez mais presente na minha vida. De um lado, eu tinha mais tempo para acompanhar as notícias do clube, como torcedor. Né? Do outro lado, a situação do Corinthians vinha se deteriorando bastante. Então, devagarzinho, pouco a pouco, foi se materializando uma vontade de fazer algo, de realmente ajudar com a experiência, com o conhecimento que a gente tem, de alguma forma, a reverter a situação do clube, né? E daí surgiu o projeto. Porque a ideia inicial, daqui a pouco, de um torcedor que quer ajudar o clube é: vou me tornar presidente. Né? Porque o sistema, né, ele prevê isso, né? Eu vou entrar, vou ser conselheiro, vou daqui a pouco entrar no futebol como um diretor, um vice-presidente, estatutário, e daqui a pouco viro presidente. Nunca foi a tua ideia? Não, até porque quando a gente se reuniu a primeira vez para discutir a sério os caminhos, né, a gente percebeu logo de cara que o caminho político não era uma opção. Né? Então a gente descartou essa possibilidade, primeiro pelo tempo que levaria, pelas barreiras que existem para você poder chegar a cargo de presidente do Corinthians. A gente está falando aqui de mais de 10 anos para você estar apto a participar de uma eleição dessa, né? E segundo, até por conta da urgência, né, que o Corinthians tem. Quer dizer, não é uma solução que você pode esperar mais... talvez agora a gente não possa nem esperar mais alguns meses, mas na época a gente percebia que não era o caso nem de se esperar 1 ano e meio, 2, né, Edu? A gente precisava de uma reversão imediata. E do outro lado também, Chico, a gente observa muito o que está acontecendo com o mercado do futebol. Quer dizer, não é só o Corinthians, né? Quer dizer, o mercado do futebol ele vem passando por uma profissionalização profunda. E mesmo clubes que não têm necessariamente uma situação financeira tão difícil como a do Corinthians, precisam se abrir e se transformar indo para um modelo mais empresarial,
que te dá uma série de gatilhos para competir no futebol moderno, né? Acesso a capital, profissionalização extrema, governança, etc, etc. Então, a gente foi por um caminho não convencional, que é exatamente propor algo diferente de uma linhagem política tradicional dentro do clube associativo. Mesma linha, Sallusti, aí um pouco da tua trajetória profissional também? Bom, eu sou advogado, me graduei na PUC, São Paulo, fiz meu mestrado na FGV, fiz meu doutorado na PUC também, dou aula em algumas universidades. A gente tem mais passado que futuro, né? Quando começa a contar essas histórias aí. É muito tempo. E, enfim, meu escritório tem há 33 anos de existência, já integrei Tribunal de Ética da OAB, já integrei Conselho de Administração de Empresas, tem uma coluna num jornal, o Valor Econômico, enfim. Já trabalhou na Band? Já trabalhei na Band em 94, né? Quando era um pouco irresponsável ali, né? Mas a verdade é que eu vivo da advocacia, é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. E eu tive a honra de ser convidado pelo Carlos, que conheci profissionalmente, né? Defendi a empresa do Carlos num processo. Eu ganhei, porque senão ele não me convidaria, né, Carlos? Aquele era fácil, né? Aquele era fácil. Na hora de pagar os honorários, essa era fácil, eu não vou pagar, né? Mas a verdade é que a gente chega numa fase da vida em que a gente sente muita satisfação em poder ajudar os outros, né? Eu, na minha vida acadêmica, mais recentemente, por exemplo, eu participei muito ativamente da construção, né, dentre várias outras pessoas, desse projeto de reforma tributária que aí está. Então, estou desde 2016 na FGV, trabalhando na construção, no aprimoramento de uma proposta que acabou resultando na reforma que aí está. E da mesma forma o Corinthians, né? Apareceu o Carlos com essa ideia. Foi ele que te apresentou? Estou com uma ideia meio ele me chamou doida para almoçar, eu e o Maurício, fomos almoçar nós três e mais o Felipe Hennikel, né? Que também é mais um advogado, meu sócio, que está conosco. E logo abracei, né? Porque eu acho que ficou muito evidente que o Corinthians precisava de ajuda de fora, né? Já que a iniciativa, partindo de dentro, ela se mostrou praticamente inviável. E acho que nós escolhemos um caminho certo. Construímos um projeto tecnicamente sustentável, né? No segundo plano, financeiramente sustentável, do ponto de vista de tese para atração de recursos, de capital. E estamos na fase mais delicada, que é a política, né? De tentar mostrar e convencer o corintiano, seja ele quem for, de que nós estamos precisando de união, né? Para que a gente possa nos abraçar, todos nós, conselheiros, associados, torcedores comuns, torcedores organizados, não importa, todos nós abraçados para pegar um projeto, e esse é o projeto que apresentamos como marco inicial, né? Para que a gente possa corrigir imperfeições, né? Humildemente falando, o projeto ele é o que nós temos de melhor para esse momento, talvez amanhã a gente tenha alguma ideia adicional, e tentar apresentar uma solução que faça sentido para tirar o Corinthians dessa situação. No dia do projeto apresentado, vocês tinham uma ideia de serem recebidos no Parque São Jorge, né, ou pelo presidente ou pelo presidente do conselho, Stabile e o Tuma, ou um ou outro, ou dos dois, agora não sei, mas isso acabou não acontecendo, só que vocês foram recebidos dias depois. Dia seguinte. Dia seguinte, ok. Eu acho que também, aí é uma leitura que faço, por uma pressão popular que está acontecendo, e eu sempre falo isso, acho que a torcida do Corinthians tem, às vezes não sabe o poder que eles possuem, né? E aí no dia seguinte houve essa recepção. Hoje, qual é a impressão que vocês têm em relação a essa barreira política no clube? Porque eu acho que a ideia de vocês é que pelo menos o conselho possa destrinchar esse projeto, entender o projeto, porque o grande problema é que para romper o sistema depende do sistema. E aí eu queria saber qual a impressão de vocês em relação a isso. Vocês estão confiantes? Bom, confiantes nós estamos desde o começo, Chico. E é engraçado, porque quando a gente começou há 5, 6 meses atrás, as pessoas nos chamavam de malucos. Quer dizer, isso tem menos de 1% de chance de acontecer. E nós tínhamos uma convicção muito profunda de que o caminho era esse. Né? Então, aquele 1% hoje já é muito mais do que 1% e vem crescendo. Por quê? Porque o projeto ele tem algumas qualidades. Né?
e eu diria que até inéditas quando se trata do Corinthians, né? Primeiro, ele nasce de fora, por um grupo de torcedores que não tem nenhuma pretensão financeira nem política com o projeto. Ou seja, o projeto ele é feito, como o Edu falou, como uma doação para toda a comunidade corintiana. Nós não temos, você falou há 2 perguntas atrás se nós tínhamos ambições políticas, né? Porque eu acho que é uma grande dúvida das pessoas. Exato. Por que esses caras estão fazendo isso, né, Exatamente. afinal de contas? Nós estamos fazendo porque nós somos corintianos apaixonados e porque estamos num momento da nossa vida que nos permite dedicar esse tempo e dedicar os recursos que a gente está dedicando para o projeto, né? Okay. Salvar o Corinthians, deixar um Corinthians melhor para os nossos netos, para os nossos filhos, é algo que tem muito valor na nossa vida, muito valor simbólico e significa muito para nós. Talvez nenhum dinheiro do mundo pagasse isso. Porque vocês não continuariam, projeto aprovado, vocês não continuariam na gestão, no conselho de administração? O nosso papel no projeto é ajudar na transição. Quer dizer, inclusive depois a gente vai entrar em alguns aspectos técnicos, Chico, você vai perceber que quem tem poder executivo dentro da SAF não pode estar ligado a nenhum acionista e nem a nenhum associado e não pode ser nenhum associado do Parque São Jorge. Tem algumas restrições. Tem muitas restrições, né? Então, a gente desenhou um projeto, Chico, que ele é impessoal. O que é um paradoxo, desculpa, Carlos, Porque a gente está falando de um clube. Exato. Que move paixão. E eu acho que a gente acaba exagerando muitas vezes no modelo associativo hoje, porque os caras que estão lá são apaixonados e muitas vezes não têm a racionalidade necessária para administrar um clube que hoje é como uma empresa, gera muito dinheiro, aquela coisa toda. Precisa de responsabilidade e infelizmente muitos não têm. Mas na medida em que você trata de uma gestão ou de um conselho, né, impessoal, não é paradoxal, né? Porque a gente está falando de um clube que move paixão? Então, pode parecer um paradoxo, mas não é. Né? Porque, veja, o Corinthians tem uma marca sem paralelo no futebol brasileiro e sul-americano. Concordo. Né? O Corinthians tem 35 milhões de torcedores. Quer dizer, o Corinthians é maior do que muitos países. Fato. Né? 3 vezes Portugal. 3 vezes o tamanho 3 vezes e meia de Portugal. Exatamente. Então, uma potência dessa não precisa de um rei. Tá. Né? Não precisa de um Midas, não precisa de uma grande figura. Talvez, em alguns momentos da história do clube associativo, tenha sido necessário. Né? Me vem à mente aqui Vicente Mateus, que foi nosso maior dirigente, né? Um abnegado. O mundo era outro também. O mundo era outro. Enfim, muita coisa aconteceu. Então, qualquer empresa sadia, né? Ela não pode ter o funcionamento dela ligado a nomes, por maior que seja. Vamos pegar a Apple, né? Tá. Nós tivemos lá o Steve Jobs, que trouxe a Apple até um determinado estágio. Depois que o Steve Jobs não pôde mais continuar à frente da companhia, primeiro porque ele ficou doente, depois porque ele faleceu, a Apple segue mais forte do que antes. Por quê? Porque Silvio Santos no SBT? Exatamente, porque ele criou um legado, ele criou uma cultura empresarial. Então, uma marca como o Corinthians não precisa depender de nenhum grande nome, claro, com uma transformação como essa que a gente está propondo, né? Porque aí você cria uma arquitetura de profissionalização e de governança, onde essa própria arquitetura cuida e respalda para que essa marca e esses 35 milhões de torcedores sejam geridos e cuidados como devem ser. Né? E isso é muito positivo, porque a partir do momento que você não depende de nomes, o corintianismo, que é o que está no centro aqui do nosso projeto, é o que importa. A nossa bússola é o corintiano. Né? Então, parece paradoxal, mas na verdade não é. É um caminho muito claro, né, Eli? Eu complementaria dizendo o seguinte, primeiro, pela primeira parte da sua pergunta, né? Nós tivemos com 2 ex-atletas, 2 ídolos, em momentos diferentes. E um deles me perguntou, falei, o que vocês estão ganhando? Né? Eu falei, nós estamos só ajudando. Como é que a gente pode fazer para que o Corinthians não acredite nisso? E eu devolvi a pergunta, eu falei, você já ajudou alguém?
Ah, eu tenho um instituto tal que ajuda não sei quantas crianças. Eu falei, está respondida a sua pergunta. Né? O outro ex-atleta, a gente aprende muito. Ficamos 1h30 com ele e ele perguntando só sobre a nossa vida pessoal. Né? Já ao final ali, tomamos um café, ao final, na hora de pagar a conta, eu falei, escuta, você não quer ouvir o projeto? Ele falou, não precisa. Porque para mim o que importa é quem está por trás. O projeto é o de menos. Porque se quem está por trás tem boas intenções, o projeto é um pontapé inicial para sair algo proveitoso. Né? São ensinamentos importantes que às vezes vêm de onde a gente menos espera. Né? Então eu reforço isso. E completando o que o Carlos falou, veja, o modelo associativo é doente. Por algumas razões. Primeiro, por uma inovação ou por uma transformação da sociedade natural. Né? A sociedade, a existência da sociedade, ela é feita de ciclos. Né? E esses ciclos são muito marcados. Né? Mais recentemente tivemos o advento da internet nos anos 90, mais recentemente tivemos inteligência artificial. A inteligência artificial. Mas antes a Covid, né? A Covid transformou, ela marcou um novo ciclo. Agora a inteligência artificial, a vida muda. E se nós estamos no futebol, no ambiente em que os clubes precisam se profissionalizar, precisam captar recursos no mercado, cada vez mais capital, para poder tornar-se competitivos em um ambiente de concorrência enorme, com clubes providos de fundos de investimento de países, né? Como é que eu vou fazer isso dentro de um clube associativo onde falta transparência, falta governança e falta capital? Né? Essas três coisas são incompatíveis com o modelo associativo. Ah, mas e se nós fizermos isso em um clube associativo? Qual é o planejamento de médio prazo que eu posso ter em um clube associativo, no qual o próximo presidente será, sabe lá Deus quem? Né? Quantos presidentes, quantos tiros no alvo eu preciso acertar? Ali no centro do alvo. No centro do alvo, para eu ter 4, 5 presidentes competentes, transparentes, dedicados, disciplinados que consigam colocar as coisas no trilho. Às vezes acontece. O Palmeiras, o Flamengo, mas eles também têm as suas fragilidades, porque é um ciclo finito. Né? Mais cedo ou mais tarde, o modelo associativo vai elevar ao poder uma pessoa que não tem a capacidade técnica, ou a melhor das intenções, ou uma visão de planejamento de médio prazo. E tudo que é feito foi destruído. Temos N exemplos. O Flamengo, na época da ISL, o Corinthians, na época da Rix Mills, o Palmeiras, na época da Parmalat. Né? Temos N exemplos. Então, na verdade, o que a gente quer é profissionalizar e levar para o modelo de clube-empresa esses atributos, que no fundo compõem uma cesta que a gente pode chamar de governança, e tendo governança eu atraio capital. Né? Sem governança, o dinheiro não vem. Ninguém coloca a sua galinha dentro de um galinheiro que tem um lobo tomando conta. Como escolher as pessoas, então? Porque se o modelo político ele realmente está fadado ao fracasso, pelo que a gente está acompanhando, e é uma gama muito restrita, né? Porque eles vêm de grupos políticos que estão lá há muitos anos, né? Dentro do conselho, então você não tem muita opção de escolha. Surgem lá um ou outro nome e o torcedor, uma fatia desse tamanho, muito menor até da torcida, imensa torcida do Corinthians, tem que escolher entre aquele nome ou outro nome. De que maneira esse conselho é escolhido? E de que maneira o torcedor tem a confiabilidade de que esse conselho vai ter essa governança capacitada? Eu acho que eu vou começar a responder, depois você complementa, eu fico à vontade, mas assim, os executivos que estarão à frente da gestão da Safiel, eles não estão restritos ao clube associativo, muito pelo contrário, né? Aqui a gestão é profissional, feita por profissionais de mercado. Então, não necessariamente corintianos ou essencialmente corintianos? Nós, torcedores, vamos elegê-los. Né? Tá. Obviamente que existe uma série de critérios de qualificação técnica e ética para que essas pessoas possam ir para uma assembleia de votação. Tá. Né? E sabe, Chico, essa pergunta de que, mas ali o conselho de administração ou o CEO, esses caras precisam ser corintianos? A nossa resposta é muito tranquila. Necessariamente não. Né? Nós vamos escolher o melhor. Talvez se tiverem 2 ótimos candidatos com qualificações muito similares,
um for corintiano, o outro não, talvez o corintianismo seja critério de desempate, exatamente. Ok. Mas não é prerrogativa. Não é prerrogativa. E isso é um paradoxo que a gente está quebrando. Não, é uma ruptura. Quando o futebol começou, só podia jogar no Corinthians ou em qualquer clube quem era sócio. Né? Faz sentido. E aí, naquela época, quando começaram a surgir os primeiros atletas profissionais que podiam jogar no clube, mas não eram sócios, isso foi uma quebra de paradigma também. Hoje o Atlético de Bilbao, por exemplo, só tem jogadores do País Basco, né, de origem basca, mas ele não contrata jogador de fora. Exatamente. Tá lá, né? Mas o mundo mudou, né? Mas essa é uma escolha que você faz. Olha, eu vou ficar fechado aqui, tudo bem, eu vou ter um limite. Eu vou ter um limite. É exatamente isso, tá? Então, onde é que a gente encontra esses profissionais? No mercado. Né? É no mercado que a gente busca esses profissionais. Tá. E o mercado é grande. Quer dizer, o Brasil é um país que forma excelentes executivos, excelentes profissionais, e são eles que, em última análise, ocuparão os cargos mais importantes, mas serão eleitos pelo torcedor. Tá? São os torcedores que elegem, principalmente o Conselho de Administração, que é o órgão que tem o mandato do torcedor para contratar o CEO. Tá. Okay? Chico, vamos fazer um exercício aqui. Vamos imaginar que você tenha uma empresa profissional, um clube empresa com um nível de governança excelente. Tá. E que tenha dívidas, que tenha problemas. E o Carlos tenha um clube associativo, ou seja, dirigente um clube associativo, com os mesmos problemas, com os mesmos valores. Eu chego para você e digo o seguinte, olha, eu tenho um projeto feito por mais de 20 profissionais, altamente qualificados e que busca uma solução para a sua empresa sair do seu problema. Você, como empresário num clube empresa, qual é a sua reação? Me apresente o projeto. Por gentileza, fico muito agradecido. O que acontece no clube associativo? Sou contra. Mas já de cara. Você é contra o quê? De cara. O seu projeto. Mas você conhece o projeto? Não, e não quero conhecer. Esse paralelo mostra a cultura de uma empresa com a cultura de um clube associativo. É o que tem acontecido, né? Os conselheiros que estão no Corinthians, uma boa parte tem nos procurado para entender o projeto, e o curioso é que a maior parte deles chega dizendo que é contra e termina a reunião dizendo que vai considerar e eventualmente até apoiar. Uma outra parte não quer nem ouvir, inclusive fomos convidados por conselheiros para irmos ao Parque São Jorge, no auditório, para apresentar a convite deles com anuência do presidente, e na véspera houve um cancelamento desse convite, também pelo próprio presidente, porque outros conselheiros acharam ruim que nós fomos convidados para ir ao Parque São Jorge apresentar um projeto onde nós gastamos tempo, dinheiro de muita gente com uma solução para tirar o Corinthians da crise. Não sei o que você vai apresentar, mas sou contra. Isso fala muito mais sobre quem é contra do que sobre o projeto. É por isso que eu perguntei se vocês estavam confiantes, porque é nítido, a gente pelo menos entende que há uma resistência muito grande. E até onde vocês vão? Então, batendo nessa porta até ela se abrir? Vamos lá. Voltando para a resposta anterior, né? Eu acabei não complementando ela porque a gente foi por outros caminhos. Então, o projeto ele foi criado por pessoas que não têm nenhum interesse a não ser o Corinthians. E a gente começou de fora para dentro, Chico. Nós não começamos batendo na porta do Parque São Jorge. Nós começamos conversando com a torcida, dialogando com a torcida, dando entrevistas em canais segmentados do Corinthians. E devagarzinho o projeto foi recebendo sugestões, né, Edu? A gente recebeu muitas sugestões do torcedor, fomos percebendo o que o projeto precisava para ele ficar mais aderente aos olhos do corintiano. Claro, sempre respeitando... isso daqui é um projeto também de investimento. Quer dizer, não é só um projeto que precisa agradar o torcedor, ele precisa agradar o torcedor e precisa agradar aquele torcedor que também fará um investimento mais significativo. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Timão Corinthians, que pretende aí ter a proposta da SAF. Deixa o seu comentário, a sua opinião, se você concorda aí com o sistema da SAF ou não. Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado pela audiência, tamo junto, forte abraço.
Vai, Corinthians.